Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, subo à tribuna hoje para falar de um tema que diz respeito à fronteira do Brasil com a França, ou a fronteira do Mercosul com a União Europeia. Quando a gente fala nesses termos de que o Brasil faz fronteira com a França, surpreendem muitos brasileiros. Mas o meu estado, o Amapá, faz fronteira com o departamento francês da Guiana, que é território francês, e a França é um dos países que compuseram o núcleo inicial da União Europeia. Para quem mora na Guiana e quem mora no Amapá, sabe que Cayena, que é a capital da Guiana, está tão distante de Paris, que é a capital da França, mesmo tendo o Oceano Atlântico para atravessar, de que Macapá está distante de Brasília. Essas distâncias são distâncias políticas. E quando eu percebi, em 1995, ao assumir o governo do Amapá, que havia uma distância política e que essa distância política poderia ser intermediada por uma representação com compromissos coletivos com as comunidades locais, eu não tive a menor dúvida de definir uma política voltada para integrar o Amapá aos países do platô da Guiana, incluindo Roraima, que é o estado de Vossa Excelência. Esses pequenos países juntos, a República da Guiana, o Suriname e a região francesa da Guiana, deve somar em torno de 2 milhões, junto com Amapá e Roraima, em torno de 13 milhões de pessoas, e que formam um mercado isolado do resto do mundo. Percebendo que a chance de nos aproximar de Brasília seria através de uma articulação, de relações internacionais, nós procuramos a França. Procuramos a Guiana, conversamos com as autoridades locais, ao que pese a desconfiança que havia entre as duas regiões, porque nós tivemos um conflito com a França no final do século XIX. Na verdade, a Armada Francesa massacrou uma pequena comunidade, a cidade do Amapá, em 1895. Massacrou a população civil, matando mais de 60 pessoas, e daí, então, acelerou o processo que culminou com a decisão da Comissão Suíça de que a parcela em que os franceses reivindicavam como terra francesa, da margem direita do rio Araguari à margem esquerda do rio Oiapoque, de fato pertencia ao Brasil. E eu procurei me aproximar das autoridades da Guiana e das autoridades da França. Tivemos vários encontros que culminou com a assinatura de um acordo, da renovação do Acordo Quadro de Cooperação Franco-Brasileira, em maio de 1996, em que nós incluímos uma cláusula que passou a permitir uma cooperação regional entre o Amapá e a Guiana. E daí, então, houve uma aproximação tanto do Amapá em relação a Brasília, quanto de Cayena em relação a Paris. E no marco dessa cooperação, nesse período, 1995, 96, o núcleo inicial que formou a União Europeia, que hoje conta com 27 países, não passava de 12 ou 13 países. E eles formataram uma política de cooptação dos países vizinhos, uma política que permitia investimentos, abria créditos, dava um tratamento diferenciado
nos países que faziam fronteira, nos países fronteiriços daqueles pertencentes à União Europeia. Só que nos que formataram essa política não imaginavam que o Brasil poderia ser um país fronteiriço com a União Europeia. Eu, numa das minhas inúmeras viagens na Europa, para tratar exclusivamente desse tema da cooperação entre o Brasil e a França, entre a Guiana e o Amapá, eu estive na Comissão Europeia, mostrando que o Brasil era um país limítrofe com a União Europeia. Portanto, as regras que tinham sido estabelecidas para esses casos caberia também ao Brasil. E assim que alguns projetos e algumas das instituições francesas, como a Agência Francesa para o Desenvolvimento, como o Banco Interamericano o Banco Europeu de Desenvolvimento, passaram a financiar projetos no Brasil. E daí, depois da assinatura, nós instituímos uma comissão transfronteiriça Amapá-Guiana e realizamos 9 reuniões, a partir de 97 até os dias de hoje. A última foi realizada em 2013, onde delineamos a cooperação possível. Entre outras coisas, definimos que, de um lado, o governo francês iria pavimentar a estrada que liga Reginá à fronteira a São Jorge do Oiapoque, e o Brasil, então, faria a sua parte do lado brasileiro, pavimentando a BR-156 de Macapá até Oiapoque. Essa decisão foi tomada em 1997. Além da pavimentação das estradas, se definiu a construção de uma ponte sobre o rio Oiapoque. E essa ponte, senhor presidente, está pronta desde 2011. O lado francês cumpriu rigorosamente com os compromissos assumidos com o Brasil. No acordo de cooperação, nenhum dos compromissos firmados pela França deixou de ser cumprido. Já do lado brasileiro, por exemplo, a nossa estrada, ainda restam 110 quilômetros para chegar até Oiapoque, e nesse momento, no período chuvoso na Amazônia, a BR-156 está bloqueada, causando um enorme sacrifício para quem mora na cidade de Oiapoque e nas comunidades vizinhas. É uma situação dramática, porque sem a estrada não há como chegar com combustível. Sem combustível, as termoelétricas não funcionam e a comunidade está às escuras. Nós aqui estamos para fazer um apelo à senhora Presidente da República, a Presidente Dilma. O Ministério do Transporte nos informou que a estrutura para abrigar as instituições de controle do lado brasileiro finalmente ficaram prontas. Os prédios para abrigar a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, enfim, todas as instituições do Estado brasileiro, segundo o Ministério do Transporte, estão prontas. Resta agora, para que se possa inaugurar essa ponte, imagina uma ponte de 300 e tantos metros, uma belíssima ponte sobre o rio Oiapoque, pronta desde 2011, até hoje não passa ninguém nessa ponte. Restam ainda alguns acordos a serem ratificados pelo Congresso Nacional. E tramita na Câmara Federal o projeto de decreto legislativo 50 de 2015, o 51 também de 2015 e o 52. São 3 projetos. O PDC, o projeto de decreto legislativo 50 de 2015, ele se refere ao Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas,
até porque é fundamental que esteja esclarecido como se daria, em alguns casos, que evidentemente que não se deseja, mas que frequentemente acontece, de um veículo brasileiro ou um veículo francês atravessar a fronteira e sofrer um acidente. Então, isso tem que estar claramente estabelecido, como é que o seguro cobre, digamos, um acidente, tanto de um lado como de outro da fronteira. A mesma coisa, nós temos o PDC também, o PDC 51, que trata de matérias de primeiro socorro. Como é que um brasileiro que atravessa para o outro lado da Guiana e sofre algum problema de saúde, como é que ele vai ser atendido pelas estruturas de saúde do lado francês, e a mesma coisa quando um francês atravessa para o Amapá. E o terceiro, que é o PDC 52, trata de um tema que é muito importante para as duas comunidades, que é um regime especial para comércio de produtos de subsistência, produtos de alimentação, vestuário, mobiliário, produtos de limpeza, entre as duas comunidades, entre o Oiapoque e São Jorge do Oiapoque. E isso vai permitir, na verdade, uma pequena área de livre comércio ali na fronteira. Esses três projetos estão tramitando na Câmara Federal. O projeto sobre tratamento especial para comércio de produtos de sobrevivência já tem como relatora na CCJ da Câmara a deputada Janete Capiberibe, que já apresentou seu relatório. Também, e que deve ser votado na próxima quarta-feira, na comissão, e nós estamos acelerando, porque o que o governo nos alega de que não pode inaugurar essa ponte enquanto esses acordos todos não forem homologados pelo Congresso Nacional. Nós entendemos que também é fundamental, importante, é necessário que a gente aprove, e é isso que nós estamos trabalhando na Câmara, juntamente com o PSB, está trabalhando e acelerando esse processo. Essa cooperação com a França, ela é muito importante, com a Guiana, ela é muito importante para o Oiapoque. Até agora não tem dado resultado porque ela é muito lenta, é um processo muito lento. Tem o projeto da construção de uma PCH, tem o projeto da construção de um linhão, que vai interligar, vai acontecer, saindo da cidade de Calçoene até Oiapoque, mas tem demorado muito e a população tem sofrido muito por isso. Por isso, esse apelo à presidente Dilma, para que a gente possa acelerar o processo de inauguração dessa ponte. Eu acredito que em 2 ou 3 meses o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, terão homologado ou aprovado os acordos que hoje tramitam na Câmara e logo mais vai estar aqui no Senado. Para a gente poder, então, definitivamente inaugurar essa ponte e estabelecer, digamos, aquilo que é o desejo de todos nós, uma cooperação mais intensa, uma cooperação em todos os aspectos. Nós iniciamos lá em 95 a cooperação, tivemos a oportunidade de reunir os dois presidentes, o presidente do Brasil e o presidente Jacques Chirac, lá em São Jorge do Oiapoque, em novembro de 1997, que terminou acelerando os acordos que paulatinamente vem se concretizando. Esse é um processo extremamente demorado nas relações internacionais. A ponte binacional, a metade da ponte é brasileira, a outra metade é francesa. A metade da ponte está regida pelas leis brasileiras, a outra metade pelas leis francesas, mas há o ir e vir de cidadãos, tanto brasileiro quanto francês, que precisa ser regulado por esses acordos que estão hoje tramitando na Câmara Federal. E, por último, há um projeto antigo, também de 1995, que é o aproveitamento de uma queda d'água no rio Oiapoque, o salto Cafezoca, para a construção de uma PCH. Uma unidade hidroelétrica sem barramento, uma unidade hidroelétrica construída sem que haja necessidade de barragem, construída a fio d'água com apenas um desvio do rio,
não é? E essa hidroelétrica deveria estar pronta já há alguns anos. No entanto, só finalmente, em agosto do ano passado, foi a leilão e uma empresa finalmente ganhou a concessão para a construção dessa hidroelétrica e também para o fornecimento de energia ao longo do tempo em que é necessário para a construção desse empreendimento. Portanto, renovo o meu apelo às autoridades brasileiras. Para nós é desgastante, diante das autoridades francesas, todas as vezes que nós reunimos a Comissão Transfronteiriça, nós sofremos um enorme desgaste pela demora. Vossa Excelência tem uma ideia, senhor presidente? O acordo de combate ao garimpo clandestino e à pesca predatória, nós levamos 4 anos para aprovar na Câmara. 4 anos. E isso terminou fazendo com que se demorasse tanto tempo para avançar em outros projetos, porque os franceses, eles, com muita razão, se recusam a, inclusive, inaugurar pontes sem que todos esses acordos estejam devidamente aprovados. A nossa expectativa, principalmente para o povo do Oiapoque, é de que, uma vez inaugurada a ponte, uma vez instalada lá a nova empresa que vai produzir energia, com garantias de que a ponte funcionando, na hora que houver uma obstrução da BR-156 do lado brasileiro, a empresa pode adquirir o óleo diesel até que a PCH esteja funcionando, pode adquirir do lado francês, sem nenhuma dificuldade. Portanto, é importante que aceleremos o processo, tanto na Câmara quanto no Senado, e que o governo brasileiro se prepare para inaugurar, defina o corpo de profissionais que vão ali trabalhar, já deixe tudo organizado para quando homologarmos aqui na Câmara e no Senado, então já definirmos a data para a inauguração. Era isso, lamentamos profundamente a situação em que está vivendo o povo do Oiapoque, a estrada está obstruída, não passa o óleo diesel, estão submetidos a um racionamento terrível de energia elétrica, causando transtorno para a família, inclusive com doenças. Não é? Houve um surto de chikungunya, que é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, só que ela é muito mais grave e o povo está sendo atacado, não é, em função dessa falta de energia, em função das dificuldades, não é, de infraestrutura que está vivendo. A estrada falta 110 quilômetros, a estrada voltou para a mão do DENIT. Eu estive com o ministro do Transporte, ele me assegurou que até junho ou julho estará concluído o processo de nova licitação para retomar a pavimentação e, possivelmente, até o ano que vem, a estrada estará concluída. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.